pensassem a partir de agora. Olha para a pessoa que está do outro lado e diga para ela: irmã, a partir de agora, por favor, não converse comigo, pois se você vier conversar comigo ou tentar tirar a minha atenção, eu vou te repreender. Agora diga, eu estou falando sério. Amém? Escute. A Bíblia diz que Deus, Ele fez do pó da terra um boneco. Ele soprou nas tuas narinas o fôlego de vida. E disse o Senhor: vai se chamar homem, alma vivente. E Deus separa este mesmo homem, a fim de que ele pudesse adorar ao Senhor em espírito e em verdade. E após este mesmo homem, alma vivente, obra feita pelas mãos do Senhor, a tua imagem e semelhança está estabelecida sobre o seio desta terra, o Senhor inicia a lhe fazer diversas promessas, dizendo que aonde este homem colocasse a planta dos teus pés, a glória de Deus iria o acompanhar. O Senhor permanece a lhe fazer promessas, dizendo que aonde este homem colocasse a planta dos teus pés sobre o seio desta terra, ainda que se levantassem 11.000 demônios contra este homem e esta mulher, 1.000 iriam cair ao teu lado e 10.000 à vossa direita, e as mãos do Senhor e os teus olhos, que são como que chama de fogo, estariam guardando, protegendo, livrando este mesmo homem de todos os males existentes no seio desta terra. O Senhor permanece a lhe fazer promessas, dizendo que aonde este homem colocasse a planta dos teus pés, nas tuas peregrinações no seio desta terra, o Senhor seria aquilo que este homem necessitasse que ele fosse, ou seja, o Senhor lhe supriria em todas as áreas da tua vida. Porém, o Senhor vem exortando este mesmo homem, dizendo de que se porventura, ou mesmo cometesse algum tipo de erro, de pecado, de delito, ou transgredisse contra a lei de Moisés, o mesmo seria fulminado, extirpado do seio desta terra. Ou seja, naquela época o salário do pecado era uma morte física instantânea, iminente da parte dos céus. Errou, pecou, falhou, fora fulminado. O Senhor já vinha dizendo: a alma que pecar, esta certamente morrerá. Era olho por olho, dente por dente. Porém o Senhor, percebendo de que por consequência da cerviz do coração do homem duro demais e dos teus pecados diários, e de que todos os dias ele tinha que matar, de fulminar do seio desta terra a alma vivente, obra feita pelas tuas mãos, a tua imagem e semelhança, introduziu no teu coração um sentimento e uma estratégia de misericórdia, ordenando a Moisés e ao povo de Israel que nas tuas peregrinações no deserto construíssem um templo móvel, um tabernáculo para cultuarem a Deus, e para que Deus se manifestasse no meio do teu povo. E dentro deste tabernáculo, em uma determinada localidade escolhida pelo Senhor, o Senhor ordenou, instruiu a Moisés que construísse uma espécie de tenda, aonde Deus habitaria com a tua presença temporária ou transitória. E nesta mesma localidade, ele devolveria para o pecador a tua glória e uma nova oportunidade de ter vida e vida com abundância sobre o seio desta terra. Porém, para o homem pecador se achegar dentro dessa espécie de tenda, aonde Deus habitava com a tua presença temporária, e devolveria para o pecador a tua glória,
é uma nova oportunidade de ter vida e vida com abundância sobre o seio desta terra. Este homem tinha que passar por alguns quesitos. Este homem tinha que enfrentar alguns quesitos. O primeiro quesito que este homem enfrentava para se chegar àquela espécie de tenda, aonde o Senhor ordenou a Moisés que construísse, aonde Deus habitaria quanto à presença temporária, é nessa mesma localidade devolveria para o pecador a tua glória. É uma nova oportunidade de ter vida e vida com abundância sobre o seio desta terra. Era chamado de porta, a porta que dava acesso ao tabernáculo, localizado ao lado oriental do seio desta terra. E segundo a lei que rege a geografia, o lado oriental do seio desta terra é o lado da nascente do pôr do sol. Malaquias capítulo 4, versículo de número 2, o profeta se revela dizendo de que Jesus Cristo é o sol da justiça. Ora, então nós compreendemos e entendemos que o primeiro quesito para o alcance da glória era chamado de porta, era chamado de Jesus, até mesmo porque eu nunca vi ninguém receber algo da parte de Deus, algo da parte do Senhor, sem antes passar por Jesus. Primeiro você passa por Jesus, primeiro você conhece a Jesus, depois você abençoa do alto dos céus. O primeiro quesito para o alcance da glória era chamado de porta. O segundo quesito para o pecador se chegar dentro daquela espécie de tenda, aonde o Senhor ordenou a Moisés que construísse dentro do tabernáculo em uma determinada localidade para devolver para o pecador a tua glória. É uma nova oportunidade de ter vida e vida com abundância sobre o seio desta terra. Era chamado de altar do holocausto. Todas as vezes que um pecador hebreu ele pecasse contra a santidade de Deus, ele entrava para dentro do pátio do tabernáculo, acompanhado de um animal sem mancha e sem mácula. E o nome deste animal dava-se de holocausto. É quando ele se aproximava diante do grande altar que estava depositado no pátio do tabernáculo, ele matava, degolava aquele animal, eu o entregava nas mãos do sacerdote. O sacerdote agora aspergia todo o sangue daquele animal nos compartimentos do grande altar, e depois colocava fogo no mesmo. E o fogo que saía daquele animal subia às narinas de Deus como perfume suave. Aquele animal era morto, como se estivesse morrendo no lugar do cristão que uma vez havia pecado contra a santidade de Deus. Ou seja, ele transferia a tua culpa pecaminosa para aquele animal. Logo, nós compreendemos e entendemos que o segundo quesito para o alcance da glória era chamado de altar do holocausto, que estava depositado no pátio do tabernáculo. O terceiro quesito para o pecador se chegar dentro daquela espécie de tenda, onde Deus habitava quanto à presença temporária, e devolveria para o pecador a tua glória. É uma nova oportunidade de ter vida e vida com abundância. Era chamado de bacia de bronze, que estava contidas com água depositada no pátio do tabernáculo. Todas as vezes que um pecador hebreu fosse entrar para dentro dessa espécie de tenda, onde Deus habitava quanto à presença temporária, e ali o Senhor lhe devolveria a tua glória. É uma nova oportunidade de ter vida e vida com abundância sobre o seio desta terra. Ele tinha que lavar os teus pés e as tuas mãos naquela bacia de bronze que estava contida com águas depositada no pátio do tabernáculo, para pisar e tocar naquilo que é sagrado e consagrado a Deus. Aquela bacia ali depositada no pátio do tabernáculo, contidas com água, apontam para a palavra procedente do alto dos céus. As águas que estavam inseridas dentro da bacia apontam para o poder da palavra inserido, impregnado sobre a vida do homem e da mulher de Deus. Logo, nós compreendemos e entendemos que o terceiro quesito para o alcance da glória era chamado de bacia de bronze, que estava contidas com águas depositadas no pátio do tabernáculo.
tabernáculo. Se uma vez eu passei pelo primeiro quesito, por não me deporta, logo eu tenho o aval de Jesus. Se uma vez eu passei pelo segundo quesito, por não me altar do holocausto, que estava depositado no pátio do tabernáculo, logo eu estou morto para o mundo e vivo para Cristo, porque aquele animal que era sacrificado morto em cima do grande altar era uma tipologia do cristão que estava morrendo para o mundo e vivendo para Cristo. Logo eu tenho o aval do grande altar. Se uma vez eu passei pela bacia de bronze que estava contidas com águas depositadas no pátio do tabernáculo, logo eu tenho o aval da bacia. A palavra de Deus está sobre a minha vida, agora eu tenho acesso à glória de Deus. Mas o que me chama a atenção dentro da revelação que o Senhor me concedeu eram as sensações, pastora Cristiane, que o pecador enfrentava, que o pecador encontrava quando ele colocava os pés no pátio do tabernáculo. A sensação era horrenda, a sensação era catastrófica, pastor Deladelso. A sensação era de filme de terror, porque quando o pecador colocava a planta dos teus pés no pátio daquele tabernáculo, a primeira coisa que ele observava era sangue dos animais que ali eram sacrificados, aspergido pelo chão daquele pátio, um cheiro de carne queimada, um bate enfumaçado, um cutelo que era utilizado como uma faca para degolar, sacrificar os animais que ali eram inseridos, uma mente acusatória, porque errou, pecou, falhou, agora o meu subconsciente está me acusando, e lá no alto, uma grande nuvem apontada para a glória de Deus, e este mesmo pecador sabia de que se porventura, dentro deste tabernáculo, ele cometesse algum tipo de erro, algum tipo de falha, algum tipo de delito, pertinente àquilo que Deus uma vez lhe determinou para fazer, o próprio Deus o matava na mesma da hora, o próprio Deus o fulminava. Logo a sensação era horrenda, logo a sensação era de morte, de filme de terror. Mas para mim ia chegar dentro daquela espécie de tenda onde Deus habitava quanto a presença temporária, e nesta mesma localidade devolveria para o pecador a tua glória. É uma nova oportunidade de ter vida e vida com abundância sobre o seio desta terra. Eu tinha que passar por estes processos, eu tinha que enfrentar essas sensações. Isto implica sacrifício. É aqui que eu quero pregar. Ninguém vê a glória de Deus sem antes se sacrificar. Diga no mínimo para duas pessoas: ninguém vê a glória de Deus sem antes se sacrificar. Diga para ela, por gentileza: ninguém vê a glória de Deus, pastor Davi, sem antes se sacrificar. O que me chama a atenção neste século presente são a quantidade de pregadores que tem surgido em nosso meio. Aceita Jesus ontem, nunca passou por um vento, nunca passou por um vale, nunca enfrentou uma dificuldade, nunca teve que se sacrificar, e está dizendo que tem a glória, está dizendo que carrega consigo o fogo do Espírito sobre a vida dele. Aceita Jesus ontem, coloca um sapato colorido, uma blusa verde esclarecente, uma maleta debaixo do braço, uma placa no peito estampada de todo tamanho, intitulada conferencista, e sai por aí dizendo: Deus me chamou para fazer missões, Deus me chamou para ser pregador, Deus me chamou para ser missionário. Aí você aproveita a oportunidade que o indivíduo está dizendo que Deus o chamou para fazer missões, que Deus o chamou para ser conferencista, que Deus me chamou para ser pregador, e faz um convite para ele. Já que Deus te chamou mesmo, já que tu és um pregador, já que tu és um missionário, já que tu és um escolhido por Deus a dedo para fazer missões, vamos ali nas proximidades da minha casa, em uma boca de fumo, levar uma breve palavra de arrependimento. Eu não vou tomar muito seu tempo, mas vamos ali lançar a rede para ver se arrebatamos alguns peixes para o Senhor. Ele olha para você e diz: essa não é a minha chamada, essa não é a minha vocação. Deus não me chamou para tal coisa. Deus me chamou para pregar atrás dos púlpitos, em cima dos altares, nas grandes
chama medroso